E o negócio é o seguinte, hoje o assunto vai ser sobre produção musical voltado para home studio. Para o pessoal que está começando e aparecem as dúvidas, é muito natural. Também para o pessoal que já iniciou-se nisso daí, ou para quem não tem nem ideia o que precisa para você começar um home studio, né? Com a mudança do mercado de música e tudo mais, os home studios eles começaram a se popularizar bastante. Principalmente porque hoje você, dentro da sua casa, consegue fazer o que, em tese, muita gente sonhava em se fazer antigamente com estúdios gigantescos, tá ligado? Então, é isso. A gente vai passar aqui um passo a passo de o que você precisa, o que você não precisa dentro de um home studio e também a parte de conhecimento, que é sempre muito importante. Beleza? Então é isso, ó. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Porque vai estar vindo muito mais vídeos e muito mais coisas que nem esse daqui que eu vou passar agora para vocês, certo? Então, vamos lá. Lembrando que hoje eu vou passar algumas informações também mais voltadas para a área do hip hop. Então, o estilo de produção escolhido aqui é o de hip hop, que é mais simples de algumas partes, mas também é mais complicado em outras. Então, bora lá, meu pessoal. O negócio é o seguinte, a primeira coisa que a gente vê quando se trata de produção musical em home studio. É um pessoal que, eu tô com uma ideia de fazer uma música mais ou menos dessa maneira, ou eu queria começar a gravar para fazer alguns testes e tudo mais. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, então, é que a primeira coisa que você vai precisar você precisa realmente querer, meu amigo. Porque hoje a gente tem tudo ao nosso alcance. Desde os programas aos equipamentos e afins, tá ligado? Hoje não custa muito para você conseguir alguns equipamentos para dentro do home studio e algumas coisas, considerando se você tiver já um computador, tá feito. Você vai ter programas que são gratuitos, que você pode baixar e começar já a fazer as suas primeiras gravações, tá ligado? Então, esse que é o primeiro ponto. Para você começar um home studio, você precisa querer, beleza? A parte do conhecimento a gente vai adquirindo com o tempo, belezinha? Daí então a gente esbarra nessa primeira parte aí, que é a parte do computador. É uma dúvida muito recorrente que é o seguinte: você não precisa de um monstro para você conseguir começar a produzir músicas dentro da sua casa. Para você ter ideia, quando eu comecei a produzir, eu usava o notebook mais comum possível. Eu não consigo nem lembrar quanto que ele tinha de memória, mas era, sei lá, era meio ridículo assim. E já me fornecia o que eu precisava, tá ligado? Se você tem um computadorzinho que ele tem uma entrada USB, cara, tá valendo. Uma entradinha de fone ali funcionando, tá valendo e tudo mais. Logicamente, lembrando que computadores que têm um processamento melhor, um computador às vezes que tem um HD SSD, eles vão render mais, sabe? Eles vão funcionar melhor, o programa ele vai engripar menos, né? Mas isso não é o que vai definir se sua produção vai ser boa ou vai ser ruim. Se você for pensar, o pessoal já fazia edição de material em computadores extremamente arcaicos lá no começo da era dos digitais. Computadores que hoje, com certeza, o seu celular tem muito mais força de processamento do que tinha-se na época. Então, só para a gente colocar nesse paralelo aí, né? Então, o seu computador mais simples vai funcionar, mas se você conseguir investir uma grana num PC legalzinho, pô, isso é muito, muito interessante, beleza? Outra coisa que é legal a gente tirar esse mito da frente Gomes, mas o que que é melhor? PC, Mac, notebook, cara, não tem essa. Eu comecei a produzir, como eu disse, no notebookzinho, mas logo eu passei para um Maczinho, um Mac Mini, que não era o notebook, e hoje eu tô num Mac Notebook, e sinceramente, o que que mudou? Cara, não mudou muita coisa não, tá ligado? É o mesmo programa, melhorou um pouco porque depois eu fui comprando memória pro computador, ele foi ficando mais rápido, mas não faz muita diferença. Os programas que você tem no Windows, você vai ter para Mac, com a ressalva do Logic, que o Logic é um programa especificamente para Apple, mas isso daí eu vou falar em seguida. Beleza? Então vamos tirar esse mito da nossa cabeça de que a gente precisa de um bruta computador e também tirar esse mito de que vai fazer muita diferença um PC ou um Mac. Uma das coisas interessantes a se notar, só que também surge essa dúvida
Pô, Gomes, mas por que que o pessoal fala tanto de Apple e tudo mais? É legal essa dúvida pelo seguinte, o sistema da Apple, ele é menos customizável de certa forma, e ele também, ele é meio plugou, tá funcionando. Vou te dar um exemplo de que eu gravava num grande estúdio de rap aí, que talvez vocês conheçam, mas eu não posso acertar os nomes aqui, meu Deus do céu. E levava meu computador lá pra produzir e tudo mais, e o cara, não, pô, vai ter que instalar driver aí e tudo mais. Não, relaxa, amigo. Tô levando o Maczinho, não tem muito problema. Então era conectar em qualquer equipamento que tinha do estúdio e tava funcionando. Normalmente no Windows você vai ter que fazer a instalação, mas isso não tem muito problema. Então essa questão de a portabilidade do que você for fazer ali é muito rápida e também para ao vivo normalmente o pessoal vai preferir Apple pela estabilidade que ele tem. Mas sinceramente em estúdio fica aí a sua escolha. Então se você tem um Windows para estúdio, cara, não tem problema, beleza? Então a gente falando do computador, é interessante posicionar sobre isso daí, porque com um computador, você que produz música eletrônica, meio que você já está resolvido. Vamos considerar que você não vai gravar nenhum instrumento externo. Não vai gravar guitarra, não vai gravar violão, não vai gravar voz. O computador, você já vai conseguir instalar os programas, plugins e afins para você conseguir produzir. Você ter um computador e um fonezinho de ouvido, tá resolvido, tá ligado? Agora, quando a gente fala, né, de ter um computadorzinho e dos programas, a gente tem que saber para qual programa ir e tudo mais. E eu posso recomendar alguns programas aqui que são os mais indicados para quando você vai trabalhar, principalmente voltado para produção de hip hop e tudo mais. Que normalmente são dois programas que são as Digital Audio Workstations, que são as DAWs, beleza? DAW significa Digital Audio Workstation, beleza? Temos até aqui, só para vocês procurarem, então. Workstation. O que que é uma Digital Audio Workstation, Gomes? São os programas que a gente usa para fazer as músicas, tá ligado? Basicamente. Alguns desses programas, para vocês darem uma pesquisada depois, a gente tem, principalmente no rap, o pessoal gosta de usar muito o FL Studio. O FL Studio ele é um programa que normalmente é usado para se fazer beats e tudo mais. A interface dele e a carinha dele, né, é toda mais voltada para quem produz beats ou vai fazer alguma coisa nessa parte de criação. A gente tem o Ableton Live, que é o que eu uso, da minha preferência. Ele já também tem essa parte mais de criação de beats e tudo mais, mas ele já tem uma interface mais amigável ali também para quando você vai fazer uma mixagem, para quando você vai fazer uma gravação, funciona super de boas. A gente tem o Reaper, opa, escrevi quase errado ali, que é um programa que, se eu não me engano, ele tem uma licença gratuita para você usar por alguns dias, que é bem interessante, bem completo. E é um programa que ele se parece muito com o mito, né, que o pessoal fala, que é o Pro Tools aí, né? Que também, não vou mentir para vocês, hoje em dia ele se torna cada vez mais dispensável. Gente, você não precisa ter o Pro Tools, o mais oral de todos, para você produzir. O Pro Tools, ele se estabeleceu como esse programa grande e tudo mais, porque ele foi um dos primeiros e também porque ele se tornou um standard, ou produto que você vai encontrar na maioria dos estúdios. Não significa que é melhor, é só porque você encontra. Então, se você vai em algum estúdio, contratou um produtor, né, e esse produtor, enfim, escolheu um estúdio para ir. Normalmente, se ele tiver um Pro Tools lá, ele já vai saber operar, ele já vai poder pedir para quem está operando, falar, ó, faz disso e dessa daquela maneira e tudo mais. Simplesmente porque o pessoal tem essa ferramenta disponível nos estúdios profissionais, mas não significa que ela seja a melhor. Eu acho que você tem que escolher a ferramenta que ela te melhor cumpra. E pensando em home studio, né, gente? Você vai estar trabalhando ali mais para você e ali para as coisas mais próximas. Quando a coisa ela começar a se profissionalizar e crescer nesse nível, daí você pode pensar em investir num programa como o Pro Tools ou como qualquer outro aí que eu estou citando, certo? Mas você pode ir atrás também, pode começar pelo Pro Tools, não tem problema. E também tem o Logic Pro, que é o programa da Apple, que só funciona no MacBook, então normalmente
para quem vai ter Apple aí. Mas esses são aí, eu diria que os principais das Digital Audio Workstations para a gente começar a trabalhar e fazer música dentro dos home studios. Eu comecei no FL Studio, depois eu parti pro Ableton Live e preferi ficar no Ableton Live pela questão da gravação. Eu sou um cara que grava muito instrumento e também gravava os MCs e percebi que o Ableton Live ele estava me funcionando melhor e algumas coisas de criação e mixagem também preferi, beleza? Gomes, quando a gente baixa um programa desse, o que que é aqueles negócios que o pessoal fica mexendo e tudo mais? Ah, eu vou mexer na voz aqui e eu mexo em tal coisa. O que que é aquilo lá, Gomes? Eu vejo o pessoal mexendo tanto e o que que é? Aquilo tem já no programa e tudo mais? O que acontece? Dentro desses programas, eles já têm toda uma base de funcionamento que você vai conseguir editar os áudios, mexer no tempo e pá. E existem os equalizadores, os compressores e pá, que é o que a gente chama de plugin, beleza? Deixa eu escrever até aqui embaixo. Que são os plugins, beleza? Você não precisa baixar plugins externos, tá ligado? Fora do programa, para conseguir usar esses programas, gente. Todos esses programas que eu estou indicando aqui, eles já têm plugins nativos, que a gente fala, são plugins que já vêm dentro dele, que você vai conseguir usar naturalmente para equalizar a voz, para comprimir, para você conseguir adicionar distorção, ecos e afim. Eco eu estou dizendo, né, que são os famosos reverbs e delays. Eco só para ficar mais generalizado aí no dito popular, o pessoal chama de eco, mas são reverbs e delays, né? Então, você conseguindo adquirir algum desses programas e tudo mais, da maneira que você achar melhor aí, você já vai ter dentro desses daqui ótimas ferramentas para conseguir já mixar, editar, fazer os beats e afins dentro desse programa. Não precisa se preocupar de caçar coisas externas no comecinho. Esses plugins aqui nativos já vão te cumprir. Posteriormente, você consegue pensar aí em ir atrás de um pacote Waves, de um Fab Filter e tudo mais, que são esses plugins que normalmente você costuma ver o pessoal usando nos estúdios maiores e tudo mais. Apesar disso, eles usam bastante coisa nativa também. Não se preocupe, beleza? Agora a gente sai do campo do computador e de programas, porque a gente vai começar a falar de hardware. Hardware é aquilo que está fora do computador, beleza? Porque a gente estava falando de computador e software, que é o que fica dentro do computador. Por que acontece, pessoal? Se você produz música eletrônica e não vai gravar vocal, não vai gravar instrumento e tudo mais, você tendo o computador e a DAW, você tá resolvido, meu amigo. Você já consegue já fazer os seus beatzinhos e o caramba. A partir do momento que você quer começar a fazer uma mixagenzinha, gravar também o pessoal externamente, tá ligado? Gravar um instrumento, é interessante a gente começar a falar de interface. O que é interface, Gomes? O que é esse hardware, essa interface? Todo mundo esbarra nessa questão no começo. O que acontece? Dentro do seu computador você tem uma plaquinha de áudio, que é onde você conecta o seu fone de ouvido ou até aquele fonezinho com microfone. Apesar disso, quando a gente trabalha com áudio já profissional, a gente tem que ter as entradas corretas e tudo mais, porque também as entradas são mais parrudas e também, digo mais, tem toda uma questão de impedância e afins. Então é interessante que a gente tenha um equipamento específico para a captação de áudio e o nome desse equipamento é interface. Essa interface, ela é feita, ela é basicamente interno dela. Ela vai ter o que a gente chama de conversor de analógico para digital, porque o sinal ele vai entrar analógico, vai entrar para digital, não preciso ficar entrando nesses detalhes. E ele vai ter um pré-ampli. Gente, o negócio é o seguinte, você pode ir no maior estúdio ou você pode ter uma interface simples, como as que eu vou mostrar agora. Você pode estar num estúdio gigantesco ou você pode estar com uma interface simples. A captação, ela normalmente vai vir da mesma maneira. É uma interface e dentro dessa interface ou externamente, ela tem um pré-ampli que a gente fala, que é uma pré-amplificação. Enfim, é um sistema interno para você conseguir fazer dar potência nesse sinal, basicamente. Então, você vai pensar, pô, Gomes, então desde o estúdio grandão até a mais baratinha eu vou ter esse sistema, vai.
Porque esse é um dos primeiros mitos que a gente cria na nossa cabeça. A gente precisa daquela super mesa de mixagem, sabe? Com aquele monte de equipamento que a gente vê em volta. Gente, você sabe pra que serve aqueles equipamentos? Esse que é o ponto. Cada coisa daquela ali tem um funcionamento. Mas será que você precisa de uma parada daquela? Não precisa. Você conseguindo investir ali o seu primeiro no home studio, estamos pensando no pequeno. Investir numa plaquinha de som, numa interface como essa, já vai te cumprir. Vamos lá, como que essa plaquinha ela funciona? Ela vai ter uma entrada XLR P10, que você vai entrar tanto as entradas de microfone assim, ó, tá vendo? Que é o XLR, quanto o P10, que normalmente é entrada de instrumento, beleza? Então, numa única entrada, você já consegue fazer a captação de qualquer uma dessas fontes que você vai fazer. Essa daqui, no caso, eu estou mostrando, ela tem duas entradas. Ela tem tanto a XLR P10 quanto só uma P10 que é para instrumentos. Ali em cima ela tem os controles do pré-ampli, tá ligado? Que é para amplificar esse sinal internamente, você conseguir garantir essa qualidade de sinal. E a parte mais importante também ali, cara, você tem uma saída para fone e monitores de referência. O que são monitores de referência? As caixas de estúdio, tá ligado? Não é indicado você ligar as caixas de estúdio na saída direto do seu computador. Pode dar ruim, basicamente. Você tendo uma interface que ela vai conseguir mandar esse sinal correto para suas caixas, você consegue garantir que o sinal das suas caixas vão estar limpíssimos e adequados, não vai dar problema posteriormente. E a mesma coisa para o fone de ouvido, cara. Porque fones de estúdio, normalmente, eles também têm uma conexão um pouquinho diferente, que são as conexões P10 e tudo mais, ou enfim, você consegue corrigir isso também com adaptadores. Mas enfim, é interessante ter uma interface para você ter uma melhor captação. Captação eu diria que é essencial, mas também para você ter uma boa referência, beleza? Eu estou dando uma ideia aqui de uma interface simples aqui. Eu estou na Behringer, inclusive essa daí que vocês estão vendo é uma fotinha de uma Behringer que foi a que eu usei quando eu comecei, né? E me serviu muito bem para aquele momento. Depois, posteriormente, eu mudei de interface, mas vocês vão ver que não muda nada. É uma interface de 2 canais aqui, que vai ter a saída para monitores, vai ter a saída de fone, vai ter o Phantom Power que a gente fala, que depois eu já vou explicar o que é, mas é para captar microfones que precisam de alimentação externa, como esse condensador aqui, beleza? Mas logo menos eu mostro isso daí. Mas todas elas têm a mesma carinha, vocês vão perceber isso daí. Desde uma mais baratinha, essa daqui é um pouquinho mais cara, que é uma M-Audio, uma Air. Um pouquinho mais cara, mesma coisa, 2 entradas. Ela tem ali e tudo mais. As diferenças vão ser mais de construção, às vezes um pouquinho de captação, mas não muda muita coisa. Aqui já tem uma que é mais cara, né? Também ela tem uma qualidade um pouco superior, vamos dizer, na construção. Ela é mais rígida. Também a entrada dela já vai ter 2 entradas XLR com P10, aquelas ali mais simples. Você pode ver que ela era a entradinha, uma XLR P10 e uma P10. Então aqui você já consegue gravar, por exemplo, 2 condensadores. Enfim, essa daqui inclusive é a que eu uso atualmente, beleza? Que essa daqui é uma Focusrite Scarlett 2.2. Essa daqui que eu estava mostrando é uma M-Audio Air. E essa daqui é uma Uforia UM2. E também tem a Uforia UMC22, que ela já vai ter umas diferencinhas aqui, não muito gritantes, tá? Mas é isso. Então, lembrando, se você vai fazer captação, gente, compra uma interface, investe numa interface. Tem gente que começa já comprando as caixas de som. Não, gente, compra a interface. A interface, ela, primeiro que ela é um negócio que estraga, tá ligado? É um negócio que você vai usar pro resto da sua vida e você vai garantir qualidade do seu sinal de gravação e da sua referência. Vou além, beleza? Aqui a gente tá gravando com uma Apollo Twin, beleza? Porque o pessoal fica muito preocupado com a quantidade de canais e tudo mais. A gente tá gravando com a Apollo Twin, que é uma interface caríssima, beleza? Apesar disso, mesma configuração. Duas entradas, que é para microfone, 2 saídas. Você vai ver, pô, Gomes, é uma diferença muito gritante e tudo mais. Ela vai ter o que demais? Ela vai ter o seu processamento interno ali diferente e tudo mais. Mas interface, no geral, é meio parecido, é meio igual. Vai mudar a quantidade de canais que tem, basicamente, e o processamento que você consegue fazer interno dela, que normalmente, se ela só tiver o pré-ampli, já tá valendo, meu amigo. Beleza? Logicamente, vamos evitar de pegar umas interfaces aí desconhecidaças,
porque daí a gente não vai ter como ir atrás do conhecimento desses equipamentos se for muito estranho a interface da marca, que você for procurar da Marques Brubbles, beleza? Fica esperto, beleza? Vamos nas que já são aí mais comuns, beleza? Não tem muito segredo. Agora, eu comentei, né, sobre a questão do fone e dos monitores de referência, que é uma dúvida também que aparece quando você está falando sobre home studio. Gomes, estou começando meu home studio, o que eu compro primeiro? Ou eu preciso ter os dois, ou não preciso ter nenhum deles e tudo mais. Gente, o seguinte, você não vai ouvir sua música, você não vai fazer uma mixagem, você não vai mexer no seu beat ouvindo pelas caixinhas do notebook lá. Ela não vai responder da maneira que você precisa, né? Das caixinhas do notebook ou do fonezinho de celular, não vai funcionar. Por quê? Existem dois tipos de, vamos dizer assim, de equipamentos de som, tá bom? Eu tô generalizando bastante aqui. Mas existe o equipamento para consumidor e o equipamento profissional, vamos dizer, que é para quem trabalha na área. E esse equipamento para consumidor e esse equipamento profissional, ele tem gamas de valores muito distintas e vai muito da aplicação. Por quê? O equipamento profissional, ele tenta ser o mais flat possível, no geral, desde o fone ao monitor de referência. O que é ser flat, Gomes? É responder aos graves, médios e agudos da maneira mais equilibrada o possível, sem dar ênfase demais em uma coisa ou na outra. Logicamente que equipamentos normalmente mais caros, eles têm uma tendência de ser mais flat, porque esse equilíbrio parece ser tão besta, né, de chegar, mas não é tão simples assim. A construção do equipamento ela tem que ser muito boa para conseguir dar essa entrega. Então não adianta também pegar uma caixinha de referência, né, que a gente chama um monitor de referência, que não vai dar essa resposta flat. A mesma coisa um fone de ouvido, mesmo que esteja dizendo que seja profissional. Por favor, teste o equipamento, confira se ele tem essa resposta que a gente chama de flat. Pô, Gomes, mas eu tenho um brutafonezão da hora e tudo mais. Confira se a resposta dele é flat. Não adianta a gente ter um equipamento que seja super alto e tudo mais, seria um equipamento para consumidor. O que é esse lado do equipamento para consumidor? Gente, você tem aquele fone grandão que tem grave pra caramba. Ele não vai te entregar essa resposta flat, entendeu? Você tem um fonezinho do celular para você usar. Ele também não vai dar essa resposta flat, porque vai faltar grave, é um falante super pequenininho. Ou você tem, sei lá, um home theater na sua casa e você fala, pô, Gomes, eu mixo no home theater. Beleza. Se ele te der uma resposta flat, eu recomendaria que não. Mas então é sempre isso, pensar, esse equipamento é para consumidor ou esse equipamento ele é voltado para um profissional, beleza? E normalmente essa é a diferença, tá bom? Você vai encontrar muito em a venda de equipamentos de som e tudo mais, aqueles home theater, sound systems, ou fones de ouvido super caros, sei lá, Beats e afim, né? E são equipamentos que às vezes eles são até mais caros do que os equipamentos profissionais, beleza? Vou te dar um exemplo que eu acostumei a mixar nesse fonezinho. É um AKG, não é um fone muito caro, beleza? É um fone de... Eu vou chutar aqui, tá? Porque na época quando eu comprei eu paguei R$ 120. É um fone que na verdade isso daqui normalmente é usado para retorno de palco, mas ele isola super legal, né? Ele é headphone, sempre quando a gente trata de áudio profissional, tentar usar o que a gente chama de earbud, que é aqueles internos, mas esses são bem caros no geral, quando se trata de áudio profissional, ou os mais baratinhos você vai encontrar os headphones que ele isola. Você não ouve direito o som que está vindo de fora, beleza? Isso é super importante. E ele tem uma resposta significativamente flat, ainda comparando por valor dele, né? Mas você vai ter outros fones, então, que vai ter também essa resposta. E daí vem aquela dúvida, tá, Gomes? Você tem os monitores de referência e os monitores, né, as caixas de som e os fones de ouvido. Qual que eu compro antes ou eu preciso comprar um, só tem o outro? Bom, eu acho que mais importante de tudo, até pelo valor, ajuda um pouco, é arrumar um fone de ouvido antes. Por quê? O fone de ouvido você colocou e já era, meu amigo. Ele isolou o som de fora e você não tem que se preocupar com a acústica da sala, com o seu tratamento acústico. Quando você já tem monitores de referência, caixas de som, daí já é um problema. Você tem que começar a se preocupar com isso. E é uma preocupação
bem justa. Porque se você tiver numa sala que não tem tratamento acústico e tudo mais, começa a ter reverberação. Então você vai ter uma resposta de frequências que ela não vai ser tão flat. Não importa se você tem um equipamento flat, se a sua sala não vai responder flat. Por exemplo, um erro que acontece muito é o cara vai lá, compra uma bruta caixa de som, né? Um bruta monitor de referência, bota no canto do quarto que já não tem tratamento nenhum e aquilo vai começar a embolar grave pra caramba, porque tá no canto e não tem acústica. Daí as músicas do cara vai vir sem grave nenhum, porque tá vindo grave demais. Apesar disso, aquele grave não é real, tá ligado? Aquele subgrave não é real. Então eu recomendo sempre, comece por um fone, de preferência fones flat, que tenham uma resposta flat. Evita os fones, apesar de ser mais atrativo, né, de ter aquele bruta fone grandão, aquele fone grandão, bonitão, que responde com pancada mesmo, evitar pegar sempre um mais flat, beleza? Uma outra dúvida sobre monitores de referência é que o pessoal fala, pô, Gomes, então eu tenho um ambiente tratadinho já, beleza? Já não tem tanto problema. Eu compro uma caixa pequena ou uma caixa grande, né? Que a gente fala das polegadas. É sempre legal, eu recomendo para quem tá começando home studio, a gente tá pensando num lugar mais em casa, pegar caixas pequenas, cara. Porque os falantes menores, eles vão responder melhor a esses ambientes menores. Eu falo por experiência própria, tá? Eu tenho uma caixa com um falante gigantesco, que eu usava no meu home studio e não me responde tão legal, tá ligado? Quanto as menores. Inclusive a gente tá aqui no estúdio Super Pro e essa daqui ela é muito menor do que vocês estão acostumados a ver daquelas caixas gigantescas. Por quê? Porque tem a ver com o tamanho da sala, tá bom? Então salas maiores e falantes maiores, salas menores, falantes menores, beleza? Vamos lá. Agora que a gente já falou de referência, eu queria falar sobre microfones. Porque você já tem a interface, você já tem a referência. Agora eu quero captar o pessoal cantando, Gomes, ou tocando um instrumento e tudo mais. Beleza. Quando a gente fala de microfones, basicamente a gente tem dois tipos de microfones, tá? Que são os microfones condensadores e os microfones dinâmicos. Existe uma gama de microfones condensadores e uma gama de microfones dinâmicos. A diferença maior está no seguinte: a qualidade, não é qualidade, desculpa, perdi a palavra, olha lá. A maneira que ele capta, mas também a timbragem que ele vai ter, beleza? A resposta desse microfone. Então, ambos são microfones muito bons de se usar, apesar disso, procurando aquela sonoridade mais do hip hop e tudo mais, que normalmente a gente vai se gravar a voz, a gente procura ter uma resposta melhor para a voz e mais delicada, de certa forma, e para isso, microfones condensadores respondem melhor. Microfone condensador, ele tem um porém, ele precisa de uma alimentação Phantom Power, que a gente fala, que vem via cabo. Você liga o cabo XLR aqui e você tem que ligar lá na plaquinha de som, que nem tá aqui, ó, na tela aí, vocês podem ver, que nas plaquinhas de som tem um botãozinho normalmente atrás e tudo mais que liga esse 48V aqui, que é a alimentação fantasma ou Phantom Power, beleza? Que você precisa, então, de uma interface ou de um pré-ampli, enfim, para fazer um microfone desse funcionar. Diferente do microfone dinâmico. O microfone dinâmico, ele não tem uma resposta tão sensível, tá? Então é o que a gente chama de microfone mais duro, normalmente usado para ao vivo e afins, tá bom? Apesar disso, não precisa da alimentação fantasma, então ele se torna um microfone que você pode às vezes ligar numa mesa de som que não tem uma alimentação fantasma, apesar disso, mais usados mais usados em ao vivo e em situações ao vivo, beleza? Então eu recomendaria, tá começando no home studio, não tem muito erro, vai atrás de um condensador, tem de diversas marcas. Eu tô usando aqui um Audio-Técnica, tô na mão aqui, ó, um Audio-Técnica, é um AT2020, que é um microfone que me acompanha há muito tempo, eu comprei usado e ele estava muito bom na época e continua me servindo muito bem até hoje. Hoje tá meio carinho esse microfone, mas se você pegar usado ou se você arrumar uma boa oferta, talvez você ache por um preço legal. Ele tem um valor até de entrada bem legal comparando com a qualidade dele, tá ligado?
Algumas músicas que eu já gravei nesse microfone aqui, Desculpa Doutor, foi gravada nesse. Algumas músicas do Andrade também. A Rubi Acústico foi gravada com esse microfone. Então, enfim, uma série de músicas aí do Sanjou, do Andrade, do MCP, foi tudo gravado com esse microfone aqui, por exemplo, né? E microfone dinâmico é muito mais difícil de eu usar em estúdio. Eu vou utilizar mais em situação ao vivo, até pela a maneira que ele capta. Esse daqui, por exemplo, ele capta um pouco mais fechadinho a captação dele. Então é legal para não ter microfonia ao vivo. Isso daqui, se você tentar usar no ao vivo, não vai dar certo, meu amigo, beleza? Então é isso. Microfones, recomendaria utilizar um microfone condensador. Só dando uma pincelada aqui, se você usa instrumentos em estúdio, você precisa correr atrás também de uma interface. Apesar do instrumento não precisar de microfone, você ligou ali o cabo no instrumento, ligou na interface, amigo, tá pronto para gravar, não tem erro, beleza? Então, você que tem estúdio, você que tem, caramba, me perdi aqui. Você que tem instrumento no seu estúdio, no seu home studio e tudo mais, é interessante ir atrás de uma interfacezinha e não tem muito mais segredo além disso. Tenha um bom cabo indo do seu instrumento até a sua interface. A mesma coisa vale para os microfones e tá valendo, meu amigo. E agora, vamos passar aí para um assunto super importante também, que é a parte de acústica, que eu comentei um pouquinho antes. Apesar disso, é legal a gente passar, porque existe uma dúvida muito recorrente em acústica, quando a gente fala de acústica, porque o pessoal fala, Gomes, o meu estúdio não é tratado, ele não tem isolamento. Não, calma aí. O seu estúdio não é tratado ou ele não tem isolamento? Porque são duas coisas distintas, beleza? O que acontece? Existe o tratamento acústico e o isolamento acústico. Quando a gente olha para um estúdio profissional, normalmente ele tem os dois. O isolamento é o quanto que esse estúdio ele consegue reter dos sons que estão dentro, sair para fora, e dos sons de fora entrar para dentro do estúdio. Então, por exemplo, como aqui é um estúdio profissional, se eu fechar aquela porta ali, o pau pode estar torando lá fora ou aqui dentro. O pessoal não se escuta. Nem eu aqui dentro ouvindo eles, nem eles lá de fora me ouvindo. Beleza? Normalmente procura-se isso em estúdio para você evitar som de rua, tá ligado? Para você evitar que o som também, se você estiver fazendo muito barulho dentro do estúdio, não saia para fora e não incomode seus vizinhos e afins e tudo mais. Apesar disso, quando a gente fala de home studio, é muito complicado, porque o isolamento, ele normalmente ele é mais estrutural mesmo. Então você, para ter um ótimo isolamento, é feito dentro da parede, normalmente com fibra de vidro ou coisa do gênero, então você vai ter que desmontar sua parede ou montar já pensando nisso daí. Existem também estúdios que são caixas suspensas, né? Para você conseguir isolar ele via ar ou via menos contato possível com qualquer superfície que vá transmitir o som. E você vai concordar comigo que você construir uma caixa suspensa é um negócio meio caro. Então, normalmente, para home studio, a gente não pensa muito em isolamento, tá bom? A gente pensa só de tentar colocar o estúdio no lugar que tem menos barulho da rua, beleza? E no lugar onde que você não vai atrapalhar seus vizinhos. Então, tem que pensar muito bem nisso. E eu tô pensando também em home studio, voltado mais para rap e tudo mais. Se você tem uma banda de rock ou coisa do gênero e quer gravar uma bateria, por exemplo, amigo, você comprou uma briga aí. Você vai ter que pensar muito bem aonde posicionar seu estúdio, porque você vai ter um probleminha aí com essa parte de isolamento. Apesar disso, o outro ponto, que é o tratamento acústico, ele é mais simples de se fazer. O que a gente está vendo aqui, essas placas aqui, ó, ao meu entorno, aqui não dá para vocês verem, mas no teto a gente tem isso daqui para tudo que é lado, tá ligado? São Sonex que fazem parte do tratamento acústico dentro da sala. Se você não tem isso daqui dentro de uma sala, ou um tratamento acústico dentro de uma sala, ela começa a soar muito viva, né? O reverb, a reverberação dentro da sala se torna bem complicado para quando você vai começar a mixar ou a gravar.
como eu disse previamente, se você está mixando nos monitores de referência e você não tem um tratamento dentro da sua sala, ele não vai responder bem. Às vezes vai sobrar grave, às vezes agudo, às vezes uma frequência específica. Beleza. E a mesma coisa na gravação, você vai estar gravando, você vai tentar tirar o som mais sequinho possível, né? E você vai estar gravando e esse microfone vai começar a pegar esse eco e você consegue adicionar eco ou reverberação posteriormente numa mixagem. Mas retirar, meu parceiro, é complicado. É complicado. Eu diria que se você está tendo que tirar posteriormente é que alguma coisa, algum processo antes não foi feito muito bem, beleza? Então é sempre legal pensar no tratamento acústico. Existem alguns tipos de tratamento acústico, não é só saindo também, colocando aquelas caixas de ovo na parede, gente. Não é só isso, beleza? Existem diversos variantes de tratamento, que são os absorvedores, os difusores, beleza? Existem também os bass trap, que a gente fala, que são os que ficam no canto, como a gente pode ver ali, ó. Que eles matam um pouco do grave da sala, da reverberação grave, porque os graves têm a tendência de se embolar no canto. Por exemplo, esses daqui que você está vendo, eles não são difusores, isso daqui são absorvedores. Não adianta só botar um monte disso daqui, você tem que ajudar o som a se quebrar. Os difusores aqui, no caso, estão no teto, beleza? Então, essa parte de tratamento acústico é meio complicado, Então, como é meio complicado, eu volto naquele tópico anterior. Recomendo que se você for montar um home studio e tudo mais, investe em bons fones e se for fazer captação de voz dentro do seu estúdio, pensar em se fazer uma cabinezinha de voz, ou o que a gente chama de vocal booth, para ser um paliativo, não para ser a solução suprema do seu home studio, porque é sempre legal depois profissionalmente a gente melhorando o nosso tratamento acústico, tá ligado? Então, basicamente é isso, pessoal. A gente vai esbarrando, né? Quando a gente tá nesse mundo da produção musical, a gente tá começando a se aventurar, a gente esbarra em muitas questões que às vezes a gente não vai encontrar tão fácil assim as respostas, e normalmente a gente vai encontrar essas respostas batendo muita cabeça, se ferrando. Essa que é a realidade. Então, eu acho que é muito interessante quando a gente tem uma pessoa que já tem uma experiência, já passou por isso, o que vocês estão passando agora, para passar isso daí para vocês, beleza? Tudo isso que eu disse foi realmente situações que eu passei, desde o computadorzinho lá, de ser um computador muito simples, começar numa DAW, passar para outra, essa coisa de você sentir em qual software que você está se lidando melhor ou que está te suprindo melhor. Isso é muito importante, você tem que dar as caras, tá ligado? Que volta mais uma vez também aquilo que eu tinha falado, que o importante para você começar a produzir é você querer. Porque você vai ter que ali bater diariamente ali nessas teclas aí para você conseguir descobrir o que é melhor para você, beleza? A questão da interface também, gente, eu não falo isso porque o Gomes está falando porque ele já tinha dinheiro para comprar a interface, não era isso. Porque no comecinho do comecinho, eu não usava interface não, eu conectava ali na saidinha de microfone do computador e adivinha, ficava horrível, tá ligado? E depois de um tempo eu percebi que não só ficava horrível, como eu poderia ter problema para zoar meu equipamento, tá ligado? Então não é um negócio muito preparado para aquilo. Aquela entradinha de microfone do computador, ela é feita para entrar aquele fonezinho que você vai colocar para fazer uma reuniãozinha no máximo, beleza? Essa questão da interface foi realmente uma mudança de águas na minha vida. E a questão de referência, gente, também foi outra coisa que mudou muito, beleza? Vamos lá, na minha experiência que eu tive. Quando eu era molecão e tudo mais, eu não tinha dinheiro para comprar monitoração, eu botei um home theater velho que tinha lá em casa. Montei lá, porque tinha um sub na minha cabeça. Tinha um sub, tinha as caixinhas, eu conseguia ouvir em estéreo e o caramba. Eu não pensava no tratamento da sala, beleza? E eu não tinha a noção que, mesmo sendo um home theater, que tem um sub e tem as caixinhas que responde agudo, aquilo não era muito flat. Então, o que eu falaria pro Gomes daquela época, antes de talvez ter pensado em fazer isso, era ter pensado em ter comprado um bom fone e, por muita encheção de saco, da melhor maneira, do meu professor de produção posteriormente, ele
falando pra eu, Gomes, arruma o fone. E na época eu fui atrás e comprei um fone que inclusive não era esse daqui, porque eu já tive algumas dezenas desse daqui. Porque eu perco. Mas comprei e mudou minha vida, beleza? Então eu recomendo, compre fone, você não vai ter que se preocupar muito com a questão acústica da sala e vai te resolver. E outra coisa, você acostumando-se a ouvir as músicas no seu fone de referência também, lógico, ele já vai ter que procure um que tem uma resposta flat, mas faça esse exercício, ouça muito suas músicas no seu fone de estúdio, porque daí você vai acostumar de como que em tese uma música tem que soar, entende? Então ouça as músicas que você gosta dos seus artistas de referência nesse teu fone de estúdio até você acostumar com o som dele, porque sempre tem uma variaçãozinha de um fone de estúdio para outro, beleza? Então sempre recomendo fazer dessa maneira. Essa questão de referência ela é super importante, beleza? E a questão dos microfones também, gente. Já tive outros microfones e tudo mais, mas o que sempre me salvou a vida foi condensadores dentro de estúdio. Eu trouxe até, falando ainda de microfone, só para passar um pente fino, trouxe até um outro dinâmico que eu já usei bastante em estúdio, mas eu não usava muito para voz. Isso daqui é um SM57, é um microfone dinâmico, ele não serve muito para ao vivo, tá? Se você tentar cantar nesse microfone, não vai dar muito bom. Apesar disso, esse microfonezinho aqui, ele tem uma resposta legal quando você vai pensar de se gravar violão, ou às vezes alguma caixa de bateria, até para voz ele serve muito bem. Então se você tem, às vezes, sei lá, uma banda de rock e tudo mais, talvez eu recomendaria você partir para o SM57 em vez do condensador, porque talvez você consiga gravar uma caixa de bateria, consegue gravar um violão, a voz, já consegue microfonar uma caixa de guitarra, que é coisa que você não vai conseguir fazer com um condensador barato, tá? Porque ele é muito sensível para isso. Então já resolveria seu problema, talvez um dinâmico, se você for pensar, se você for um cara mais do rockão aí, mais para rap, pensando que a gente vai captar mais voz mesmo, gente, condensador não tem erro, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas e tudo mais. Eu queria que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, primeiro, dúvidas de vocês e também histórias aí para quem já passou por essas paradas de primeiros passos em home studio aí. Qual foi sua história e o que você também recomenda pro pessoal? Acho super interessante essa troca de experiências aqui embaixo nos comentários, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal da Noise aqui e também na descrição tá as nossas redes sociais, então segue o Instagram da Noise, segue o meu Instagram, Gomes_Freiteira, tá bom? E você pode acompanhar a gente tanto no YouTube, então, tanto nas redes sociais e também a Noise é uma produtora de músicas, né? Então você consegue ouvir as nossas produções no Spotify também, se você procurar Freiteira lá, você acha, tá certo? Então é isso. Tamo junto, é nóis, Freiteira, mandando um tchau pra geral.